Olá, meus amigos, meus irmãos, telespectadores. É muito bom ter vocês mais uma vez aí do outro lado acompanhando o seminário Israel Antiga e Moderna. Nesse vídeo nós vamos tentar entender um pouco mais o que foi dito no vídeo anterior, para que nós possamos aprender, com os erros do passado, como disse o Dr. Alberto Tim. Se não aprendermos com as lições do passado, realmente nada daquilo terá sido válido, Nós estamos aqui analisando o início da apostasia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como nós vimos no vídeo anterior, uma das razões, podemos dizer assim, daquele incêndio era o material que estava sendo publicado ali na Review and Herald, que, como vimos, eram livros de ficção, histórias do Velho Oeste, livros, não no singular, no plural mesmo, livros promulgando doutrinas, também não é no singular, no plural, doutrinas católicas romanas. Literatura sobre sexo, literatura pornográfica, e livros sobre hipnose. É esse lixo aí que estava sendo impresso no início dessa apostasia que se abateu sobre a Igreja Adventista, em fim do século XVIII e início do século XIX, e foi documentada, foi descrita pela mensageira do Senhor, e foi advertida, foi reprovada, e hoje temos aí estes exemplos para aprendermos com as lições do passado, não é mesmo? Mas o fato é que vem a pergunta para nós: que doutrinas católicas romanas, como que é isso? É importante explicar isso daqui, Como nós vimos no vídeo anterior, a igreja, a publicadora adventista, por estar muito endividada, ela começou a receber e aceitar muitos trabalhos meramente comerciais. 80% do que ela imprimia era trabalho comercial, era encomenda de fora, não material da igreja. E ela começou então a aceitar publicar até livros para a Igreja Católica, contendo aí os ensinamentos do catolicismo, que a grande maioria estão em direta oposição à visão teológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Raciocinando hoje pelo lado lógico, pelo lado racional, nós percebemos que realmente foi uma atitude muito precipitada, mas eles estavam fazendo isso porque estavam muito endividados, pelo que nós entendemos aqui. Mas foi realmente algo que desagradou muito a Deus, a ponto de ele punir aquela instalação. Uma primeira já havia sido punida com fogo. Vamos entender um pouco melhor a questão do sanatório de Battle Creek, mas aqui vemos claramente que Deus puniu aquela publicadora adventista por estar imprimindo muito lixo de tudo quanto vertente poluída, livros de ficção, histórias do Velho Oeste, livros contendo doutrinas católicas romanas, literatura pornográfica, até isso, e livros sobre hipnose, algo que realmente foi duramente combatido pela mensageira do Senhor como sendo uma ciência de Satanás. Mas o fato é que precisamos pensar que doutrinas católicas eram essas que a Igreja Adventista estava publicando. Não sei se vocês lembram, alguns vídeos anteriores, nós fizemos a pergunta aqui se provavelmente a causa da destruição dessa publicadora seria ensinos sobre a Trindade. Essa é realmente uma história que muitos ignoram, muitos desconhecem, ou aqueles que conhecem não mencionam, tentam esconder. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide esta publicação aí, olha.
a doutrina bíblica da Trindade, né? Nós percebemos aqui que este livreto, não sei dizer se é um livreto, se é um folheto, o que era, foi publicado aqui pela própria Pacific Press, que não foi a Review and Herald, mas foi uma outra publicadora da igreja, o que demonstra que a situação é mais grave ainda, porque não era só uma que estava publicando. A Pacific Press Publishing Company, em Kansas City está. Então, essa publicação aqui, publicada pela Pacific Press, que era uma publicadora adventista, em 1892, olha, realmente, naquela última década, como vimos, de 1890 a 1900, as publicadoras estavam aí recebendo muito lixo sendo impresso, e um desses era este livreto aqui de Samuel Spear, que era um bispo católico. Vocês podem ver aqui mais detalhes em notas explicativas sobre esse folheto católico no arquivo X da IASD. Vamos fazer isso? Vamos dar uma olhada lá no arquivo X da IASD para nós vermos algumas explicações sobre este folheto. Então nós temos aqui a descrição no arquivo X da IASD, é um site que eu recomendo que vocês estudem, leiam, porque tem muito conteúdo aí que mostra realmente os arquivos ocultos da Igreja Adventista que eles tentam esconder a todo custo para que as pessoas não entendam como que as coisas aconteceram. Então essa aqui é a parte 3 do arquivo X, onde diz começam as mudanças e a Trindade foi o marco número 1. Então eles dizem aqui o seguinte: o marco inicial da doutrina da Trindade na Igreja Adventista está estabelecido no ano de 1892, 2 anos antes daquela famosa Assembleia da Conferência Geral em Battle Creek, que aprovou oficialmente as principais crenças dos Adventistas, e 1 ano depois que Ellen White havia partido de mudança para a Austrália. Em fevereiro deste ano foi publicado um folheto contendo a transcrição de um artigo escrito para o jornal New York Independent em 14 de novembro de 1889, de autoria de um bispo episcopal do Brooklyn. Notem, um bispo episcopal chamado Samuel T. Spear. Este bispo episcopal tinha conquistado a simpatia da administração adventista ao escrever um livro defendendo a separação da religião do Estado, intitulado Religion and the State, assunto de grande interesse para os adventistas, que mantinham uma seção permanente na Review and Herald, revista adventista, tratando dele. Este folheto tinha 13 páginas, né? Eu havia dito que era um livro, mas realmente aqui está confirmando que é um folheto. Este folheto tinha 13 páginas, o que nota ainda que isso aqui era só a pontinha do iceberg. Nós vimos no relato que livros com doutrinas católicas estavam sendo produzidos, né? Hoje nós não temos esses livros, não sabemos, mas o próprio filho da irmã White comprovou isso. E aquele próprio texto da irmã White, né, dizendo que livros com doutrinas católicas estavam ali sendo impressos nas publicadoras adventistas. E isso aqui era apenas um folheto, hein? Vai vendo, em 1892. Note o que não aconteceu durante esses 10 anos posteriores, até 1902, quando a Review foi destruída pelo fogo. Quanto de lixo não foi impresso ali? Vamos continuar. Este folheto tinha 13 páginas e fazia parte de uma série de folhetos mensais vendidos para os membros da igreja, com um assunto diferente a cada mês. Não se tratava de folhetos distribuídos gratuitamente para evangelização, mas de folhetos vendidos, 2 cents de dólar cada um. Apesar do título ser a doutrina bíblica da Trindade, seu conteúdo apresenta claramente Jesus Cristo como subordinado ao Pai, não sendo dessa forma exatamente a doutrina da Trindade como ensinada pela Igreja Católica, mas com um título que apresenta a doutrina da Trindade como bíblica. Poderíamos comparar este episódio em nossa igreja no passado com a recente publicação do livro Confessions of Nomad, publicado pela Pacific Press, editora adventista, que faz apologia ao domingo. Já mostramos aqui no nosso seminário sobre este livro, né, que recentemente foi publicado aí pela igreja fazendo uma apologia velada aí ao domingo.
Esse livro foi publicado somente nos Estados Unidos, tá? Não, no Brasil não foi publicado. Não sabemos o que levou os administradores naquela época a publicarem tal folheto. Talvez uma forma de demonstrarem gratidão e homenagem a alguém que havia contribuído de certa forma com a causa adventista. Quando o folheto foi impresso, Samuel Speer já era falecido. Havia contribuído com a questão de liberdade religiosa e tal, e é um assunto que a igreja defendia também. Mas também hoje não sabemos o que levou os administradores da Pacific Press a publicarem recentemente um livro que fere nossas convicções de fé. Interesses financeiros? Então tá aí aquele folheto lá que eu mostrei para vocês no PowerPoint, tá? Aqui em inglês, olha, The Bible Doctrine of the Trinity, a doutrina bíblica da Trindade. Então tá aqui, ó. A parte que mostra que Jesus é subordinado ao Pai, tá? E aqui continua, ó, na parte seguinte. Aí aqui eles têm uma observação. O livro Trindade admite esse marco inicial, mas esconde o fato de se tratar de pensamentos de um bispo da igreja episcopal. Olha que interessante. Eu fui ali buscar para mostrar para vocês então o livro A Trindade, que agora na apostasia ômega é claramente aceita na igreja adventista e publicada oficialmente aí sem nenhum receio pela Casa Publicadora Brasileira, justificando o que foi falado aqui no site Arquivo X, né? Essa observação, ó, o livro Trindade admite este marco inicial, mas esconde o fato de se tratar de pensamentos de um bispo da igreja episcopal. Então, esse bispo aqui, Samuel Speer, ele não era adventista. Em 1892, a igreja adventista não defendia a doutrina da Trindade, não existia essa doutrina no corpo doutrinário da igreja, ela só foi entrar, como nós já vimos aqui no seminário, em 1931. E ainda de forma escusa, através apenas de 4 homens da Conferência Geral, sem ser votada em uma Conferência Geral, né, em uma Assembleia da Conferência Geral, o que aconteceu somente em 1980. Então esse Samuel Speer era um bispo episcopal, ele não era adventista, e o livro A Trindade omite isso ao defender o início da Trindade na igreja adventista. Ele coloca este folheto de 1892, publicado pela Pacific Press, como algo de iniciativa da igreja, e não, isso foi apenas, como nós vimos aqui no contexto histórico, um trabalho comercial que foi feito para vender a 2 cents de dólar, né, pela Pacific Press. E eu quero mostrar aqui para vocês na página, eu vou colocar aqui depois na tela para vocês a página do livro onde está escrito isso, mas eu quero ler aqui para vocês, tá? Vem dizendo exatamente assim, olha. Evidências adicionais de que esse era realmente o caso apareceram 2 anos mais tarde, em 1800. Vou ler aqui o contexto desde o início do parágrafo para vocês entenderem. Assim, a dinâmica da justificação pela fé e suas consequências sobre a doutrina de Deus proveram um contexto histórico para o provocativo comentário de D.T. Bordeaux, em 1890, de que, embora afirmemos ser crentes e adoradores de um único Deus, tenho chegado a pensar que entre nós existem tantos deuses quantas são as concepções da divindade. Tal comentário, provindo de um altamente respeitado evangelista e missionário, parece indicar que a confiança coletiva no paradigma antitrinitariano começava a mostrar algumas rachaduras. Evidências adicionais de que esse era realmente o caso apareceram 2 anos mais tarde, em 1892. 1892, hein? Exatamente a data desse folheto, fevereiro de 1892, publicado pela Pacific Press, autoria de Samuel Speer, A Doutrina Bíblica da Trindade. Então vamos lá. Quando a Pacific Press publicou um panfleto intitulado The Bible Doctrine of the Trinity, a doutrina bíblica da Trindade, escrito por Samuel T. Speer, o panfleto corrigiu 2 falsos conceitos prevalecentes da doutrina da Trindade, mostrando que ela não se trata de um sistema de triteísmo ou a doutrina de 3 deuses.
Antes é a doutrina de um Deus subsistindo e agindo em três pessoas, com a qualificação de que o termo pessoa não deve, quando usado nessa relação, ser entendido em qualquer sentido que o torne incoerente com a unidade da divindade. Então notem que aqui ele não fala que o Samuel Speer era um bispo episcopal, como vem dizendo aqui, né, no arquivo X da IASD, que eu prefiro crer pelas evidências, né, que a afirmação deles está mais correta do que a omissão que é dada aqui no livro. Eles não falam se ele é adventista ou se ele era um bispo episcopal, e aqui no arquivo X fala claramente que ele era um bispo episcopal. E nós temos essa evidência histórica aí de que realmente o que foi dito do lixo que estava sendo publicado nas publicadoras adventistas nessa década, a última década do século XVIII, que ocasionou aí no início do século XIX, em 1902, o incêndio da Review and Herald, foi realmente coisas como essas: publicação de livros contendo doutrinas católicas romanas, como a Trindade, literatura pornográfica, literatura sobre hipnose, literatura sobre histórias do Velho Oeste, sobre histórias de ficção. Todo esse lixo aí ocasionou a destruição daquelas instalações, tá? Então vocês podem ler aqui o resto do arquivo X depois, tá? Não vamos ler porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E no próximo vídeo a gente volta descrevendo um pouco mais a respeito desta apostasia na história da Igreja Adventista. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo. Se você estiver assistindo em DVD, compartilhe, duplique aí esse DVD com outras pessoas para que elas também entendam essa história que não é contada. E nos ajude com a sua oferta, se você puder, para que possamos continuar levando esta mensagem por vários meios, por DVD, por livros, por folhetos, a muitas e muitas outras pessoas, para que assim o evangelho autêntico, correto, seja pregado, seja transmitido a quantos mais pudermos levá-lo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!